Bem-vindos à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Nesta semana, vamos acolher perguntas dos devotos que chegaram pelos nossos canais de atendimento. E quem vai nos ajudar nessa reflexão é o Padre Leandro dos Santos. Ele trabalha numa paróquia lá em Caçapava, da Diocese de Taubaté, São Paulo. A pergunta que nós queremos saber hoje é essa: o dogma da Assunção afirma que Maria morreu antes de ser elevada ao céu? Tudo bem, Padre Leandro? Bem, Padre Obrigado Célio, por estar aqui, bem-vindo. Mais uma vez, nessa Escola de Maria. E o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu, que nós celebramos no dia 15 de agosto, quando a Igreja então proclamou, em 1950, o Papa Pio XII, no dia 1º de novembro, proclamou para toda a Igreja então este dogma, esta verdade de fé, de que Maria, depois de transcorridos os seus dias aqui na terra, passou pela morte, mas não conheceu a corrupção da morte, ou seja, a decomposição do corpo, e foi elevada então em corpo e alma ao céu. E a Igreja então sempre venerou esta verdade, que nos vem pela fé, pelo reconhecimento a partir daquilo que a própria tradição da Igreja foi ensinando, desde os primeiros discípulos, depois os primeiros cristãos, mas depois a Igreja reconheceu oficialmente, como um dogma, ou seja, como uma verdade de fé de que Maria, depois de passar pela morte, ela está glorificada em corpo e alma no céu. Portanto, Maria também passa pela morte, assim como o próprio Jesus, que ao assumir a nossa humanidade, se fazendo homem, também passou pela morte. É a condição natural da vida humana, passar pela morte. Portanto, Maria também passa pela morte, no entanto, Maria não conhece então a corrupção da morte, mas ela é já ressuscitada e glorificada no mais alto do céu, que de certa forma também é uma grande mensagem para nós, um grande estímulo para nós também, que um dia poderemos estar como Maria, glorificados no mais alto do céu. Mas ela, já como primeira, depois de Jesus, já está então glorificada em corpo e alma no céu. Nossa, que bonito isso. É importante para nós aprofundarmos nisso, porque é uma catequese suave, alegre, porque mesmo falando de morte, de ressurreição, pode soar às vezes aos nossos ouvidos, Nossa, que coisa pesada, e não é. Falando de Jesus e Nossa Senhora é tão bonito, e você fala que ela subiu de corpo e alma para o céu, mas Jesus também subiu de corpo e alma para o céu. Um rápido resumo, como que você pode nos explicar isso? A Igreja proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora a partir daquilo que a própria Sagrada Escritura já nos apresenta. Por exemplo, lá no livro do Apocalipse, nós temos aquela mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, então está revestida de sol, revestida da glória. Também temos lá a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que nos fala justamente de que Cristo morreu e ressuscitou como primícias, ou seja, como primeiro dos que também morreram e também ressuscitarão. E depois de Cristo, aqueles que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Quem é que pertence a Cristo depois da sua vinda, por ocasião da sua vinda? A Virgem Maria. Portanto, depois de Jesus, é ela que está glorificada no céu e um dia todos nós estaremos. Por que a festa da Assunção é celebrada em 15 de agosto? Tem relação com a tradição da dormição, Padre Leandro? Sim, a Igreja celebra o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu no dia 15 de agosto, pois está relacionado também com a festa da dormição de Nossa Senhora, que a Igreja no Oriente já celebrava antes aqui do Ocidente, celebrar a Assunção de Nossa Senhora. Por isso, quando o Papa Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950, ele proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora, ele então colocou que toda a Igreja celebrasse justamente no dia 15 de agosto para haver essa comunhão com a Igreja também do Oriente. Então, no Oriente celebra no dia 15 de agosto a dormição de Nossa Senhora e aqui no Ocidente também no dia 15 de agosto se celebra a sua Assunção, já que as duas festas, as duas realidades estão interligadas. A dormição
o sentido da morte, quando Nossa Senhora então adormece, né? E a Assunção, quando Nossa Senhora então é elevada ao céu em corpo e alma. E na igreja, nós celebramos então, em toda a igreja, no dia 15 de agosto, porém, em alguns países, como é o caso do Brasil, quando o dia 15 de agosto cai num dia de semana, a igreja então transfere essa solenidade para o domingo, né? Mas no geral, aqui no Brasil, nós celebramos a Assunção no terceiro domingo do mês de agosto. É interessante que a igreja tem esse gesto singelo de acolher e também expressar e instruir o povo para as festas móveis da igreja. E não precisa explicar muito, o próprio quem é assíduo, né, quem é participante, o católico participante, o cristão que está por dentro de todas as festas da igreja, ele percebe. No ano passado aconteceu em tal dia, foi desse jeito. E é bonito ver quando está relembrando, né, toda essa caminhada da igreja. Bíblia na mão, no coração e pés na missão, como diz nosso querido arcebispo de Orlando. O domingo é o dia do Senhor, né? Então celebrar também no domingo a Assunção de Nossa Senhora tem todo um significado, né? Olha só, muito bom. Qual a diferença entre dormição de Maria e Assunção? Na verdade, as duas estão relacionadas, né? A dormição de Maria é uma expressão mais usada pela Igreja Ortodoxa Oriental, né? Mais no Oriente, em que eles veneram justamente essa dormição de Maria, ou seja, Maria teria adormecido na morte. Então, eles não usam a expressão morte, mas usam a expressão dormição. Claro que é a mesma coisa, no entanto, eles querem mais referir-se de que Maria, ao passar pela morte, ela adormeceu, que ela não teria sentido aquela realidade que é própria da morte, né? Da dor, da agonia, mas que Maria simplesmente como se tivesse dormido e depois já ressuscitou e foi elevada ao céu. E a Assunção de Nossa Senhora, na verdade, ela enfatiza mais a preservação do corpo da Virgem Maria, né? De que Maria, depois de passar pela morte, foi glorificada então em corpo e alma no céu. Portanto, a dormição quer enfatizar mais a realidade da morte, né? Como uma dormição, como se Maria tivesse realmente adormecido, né? E a Assunção é mais para enfatizar a realidade da preservação do corpo da Virgem Maria após a morte, ao ser glorificada em corpo e alma no céu. Mas as duas, na verdade, estão correlacionadas, né? Muito bom. A Bíblia, ela é muito clara em certos detalhes, né? E percebemos que o amor que Jesus tem por sua mãe, sobretudo na cruz, ele fala, né? João, cuide da mãe, a mãe, ela também é sua mãe. E tudo envolto ao amor de Deus. E sobretudo também quando Jesus ressuscita Lázaro, ele demonstra esse amor à pessoa humana, né? Aqueles que estão bem próximos. E olhando essa doçura de Jesus com sua mãe, nós lembramos também essa devoção popular que nossas mães, a igreja, coloca também para que o povo... Sim, inclusive essa expressão dormição é uma expressão de amor, uma expressão de carinho, né? A gente nunca fala que a nossa mãe morreu. A gente fala, minha mãe descansou, minha mãe adormeceu, né? Minha mãe, né, descansou para este mundo e ressuscitou para Deus. Então, são expressões de fato de carinho. Então, essa expressão da dormição de Nossa Senhora é uma expressão também que surgiu mais na Igreja do Oriente, mas também aqui hoje ela ainda é usada também por nós no Ocidente para justamente referir-se à nossa mãe maior, a Virgem Maria, né? Para dizer que não que ela não tenha morrido, mas que ela adormeceu de fato. Deus a amou de tal modo que a fez adormecer no momento da morte e também quis glorificá-la em corpo e alma no céu como primeira dentre todos aqueles que um dia também haverão de ser glorificados no céu. Muito bem. Se a Bíblia não fala claramente da Assunção, por que a Igreja definiu isso como dogma? O dogma,
ele é formado justamente pela igreja como uma verdade que a igreja considera indispensável para a nossa vida cristã, né? A igreja proclama os dogmas, ou seja, afirmações, verdades de fé que são infalíveis, podemos assim dizer, ou seja, a igreja propõe o dogma como algo que ela considera essencial para a nossa fé cristã. Portanto, quando a igreja proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora, foi justamente porque a igreja considera de suma importância para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã, o dogma da Assunção da Virgem Maria. Pois, se Maria está em corpo e alma glorificada no céu, também um dia todos nós haveremos de estar, pois todos nós também participamos desta união com Cristo. Maria pelo corpo, mas também pela alma, pelo coração. Nós também pela realidade do batismo, quando fomos incorporados a Cristo, portanto pertencemos também a Cristo. Assim como Maria, assim todos nós. Então, todos nós também haveremos de ser glorificados no céu. E, é claro, a igreja proclamou sim o dogma, e todo o dogma da igreja é proclamado a partir daquilo que é a tradição da igreja, ou seja, aquilo que já era contido no ensinamento, nos escritos dos apóstolos, dos primeiros santos padres da igreja, experiências também de santos e santas, né, que fizeram essa experiência a partir desta realidade da Assunção, aqui no caso, mas também da própria Sagrada Escritura, né? Com base na Sagrada Escritura é que a igreja então afirma aquele dogma. Então, o dogma não está de certa forma explícito na Sagrada Escritura, mas ele é iluminado sim pela Sagrada Escritura. Neste caso do dogma da Assunção de Nossa Senhora, nós temos lá várias passagens que nos remetem à Assunção. O Apocalipse, quando nos fala daquela mulher que está revestida de sol, portanto Maria está no céu, revestida da glória de Deus. Também da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, essa belíssima carta, esse belíssimo discurso de São Paulo, que ele fala praticamente explicitamente da Assunção, né? Não explicitamente, mas quase que explicitamente. São Paulo diz, assim como em Cristo todos morrem, também em Cristo todos reviverão. Em Cristo todos serão glorificados, porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Cristo como primícias, ou seja, como primeiro. Depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Então, quem é que pertence a Cristo por ocasião da sua vinda? Por primeiro é Maria, pois ele veio através dela. E depois todos nós também pertencemos a Cristo por ocasião da sua vinda, pois ele veio justamente para nos redimir do pecado, nos salvar e nos glorificar no mais alto do céu. Como a piedade popular expressa a fé na dormição e assunção de Maria? Muito bem, a igreja, o povo, a piedade popular, ela nasce sobretudo do sentimento do nosso povo, né? De uma fé que a igreja nos ensina, que a igreja nos afirma a partir de uma fé proclamada pela igreja, que nós chamamos de dogma, mas também por aquilo que nasce da nossa devoção, da nossa oração, da nossa piedade. E a religiosidade popular celebra a dormição e a assunção de Nossa Senhora justamente como uma festa que nos faz voltar também para o céu. É uma festa que nos faz olhar para o céu, não como uma realidade distante, mas uma realidade próxima. O céu não é uma realidade desconhecida, o céu não é uma realidade impossível, mas ao glorificar Nossa Senhora no céu em corpo e alma, é como se Jesus quisesse nos dizer que o céu é possível também para nós. Nós também poderemos um dia estar como Maria, junto de Jesus, glorificado no céu em corpo e alma. E o nosso povo expressa isso através de várias expressões populares, de vários momentos de devoção, como por exemplo a dormição de Nossa Senhora. Muitos conhecem a imagem de Nossa Senhora da dormição, Nossa Senhora como que dormindo mesmo, né? Que é chamado também de dormição, justamente o momento da sua morte. Portanto, em algumas igrejas até se venera, por ocasião destes dias da Assunção,
sobretudo no dia 14 de agosto, que é véspera da Assunção de Nossa Senhora. Inclusive na minha paróquia nós temos essa imagem e é costume lá, também, e acredito que em muitos outros lugares, no dia 14 nós fazemos a exposição dessa imagem de Nossa Senhora da Boa Morte ou Nossa Senhora da Dormição, e ela fica exposta ali para a veneração e oração dos fiéis. E depois à noite nós temos o chamado trânsito, de Nossa Senhora, que quando fazemos uma procissão com essa imagem de Nossa Senhora, adormecida, e depois ela é como que sepultada, colocada numa urna, na noite do dia 14. Em São João del Rei, por exemplo, também existe essa devoção muito forte. E no dia 15, quando então a igreja celebra a Assunção de Nossa Senhora, nós fazemos a apresentação da imagem, não mais da dormição, mas Nossa Senhora revestida de glória, com os anjos conduzindo-a ao mais alto do céu. Então é uma expressão bonita também da religiosidade do nosso povo, essa cerimônia da dormição, do trânsito do corpo de Nossa Senhora, e depois no dia 15 a celebração da sua elevação ao céu. Sabe que essa conversa é tão boa porque também tira um pouco essa distância que a gente tem do medo da morte e tudo mais, vendo que pessoas tão importantes, bíblicas, passaram por isso e nos animam. Calma, não tenhais medo, coragem. Então, querido devoto, você pode também aprofundar a espiritualidade mariana. Conheça e faça parte da Academia Marial de Aparecida. Acesse a12.com/academia. Mais uma vez, muito obrigado, Padre Leandro, e por favor, esteja sempre conosco. E você, querido devoto, você que está conosco, durma em paz, bom descanso.